Muito bem, vamos pensar então sobre como é que nós trabalhamos o segundo aspecto daquilo que eu trouxe aqui para vocês, que é ensinar a amar a sabedoria, amar a virtude, amar aquilo que é bom, aquilo que é correto. Então, no vídeo anterior nós conversamos sobre o ensinar a pensar, certo? Ensinar a entender bem o que é aquela virtude, o que aquilo significa e processar as informações, né? Ter essa inteligência trazendo para o uso da palavra que liga os pontos e consegue raciocinar com clareza, com precisão, pensar a vida, pensar as informações e entender de fato o que é viver com sabedoria, o que são aqueles princípios, como eles se refletem no dia a dia. Agora, nessa parte de amar, que é uma que você já deve ter pensado assim, não sei se eu estou ensinando minhas crianças a amarem a sabedoria, amar a virtude. Não sei se eu já pensei sobre isso. Como eu falei, a gente trabalha muito dois aspectos, que é o do pensar e do agir. A gente foca bastante em falar o que a criança deve fazer e a gente foca bastante em trabalhar ali o hábito, o comportamento. Mas esse do meio, que é você trabalhar o amor pelas coisas certas, ele não é muito comum. Então pode surgir essa dúvida, né? Como é que isso acontece? Então eu quero voltar um pouquinho e te fazer uma pergunta. Como é que você sabe o que é que você mais ama nessa vida? Ou como você identifica na vida de uma outra pessoa? Nossa, dá pra ver que essa pessoa ama tal coisa. Já parou pra pensar? Coloca aí, pode colocar aqui nos comentários também. O que você acha que mostra o que uma pessoa tem no coração? O que é que ela ama? Essa pergunta, ela é muito importante para a gente conseguir trazer para esse lado do ensino, porque faz muito sentido você trazer aquilo que é verdade na nossa vida para a vida das crianças também. Então você provavelmente pode ter lembrado de alguns aspectos ou algumas atitudes que demonstram claramente que a pessoa ama aquele assunto. E eu já vou falar sobre eles, mas antes eu quero lembrar uma questão muito importante. Às vezes os pais se preocupam bastante assim, e se o meu filho for para a escola e lá ele aprender coisas erradas, enfim, né? Ouvir algo da professora, ouvir uma história que não é boa. Eu sei que isso angustia muita gente. E nós estamos preparando até aqui o mini curso sobre after schooling, que é para os pais que querem assumir a educação dos seus filhos, né, de forma intencional e a criança frequentar a escola. Como é que a gente lida com essas questões da escola, né? Isso é um dos aspectos que nós vamos trabalhar lá. Mas o que eu quero falar hoje é que, assim, existe uma força muito grande, muito, gente, que às vezes os pais subestimam, assim. É a força do que os pais estão ensinando a criança a amar. Às vezes parece que se a criança ouvir alguma coisa lá, isso já vai mudar a vida dela. É óbvio que a criança percebe atitudes, ela copia certas coisas, então às vezes, de onde você tirou essa palavra? Não se fala essa palavra aqui em casa. Então, existem atitudes que a criança começa a perceber quando ela, e não só na escola, né, gente? Qualquer encontro de pessoas, ela vai perceber atitudes dessa, como o pessoal chama de socialização secundária, né? Que em casa nós temos essa primária, mas a criança convive com outros ambientes, ela vai perceber algumas coisas ali, às vezes ela vai começar a imitar. Mas isso não quer dizer que a criança está sendo moldada exatamente por aquilo que ela está sendo experimentando ou vendo lá fora. Existe um ponto muito importante aqui, que é o do quem influencia mais o coração da criança. São os pais ou o professor? Os pais ou os colegas? E aí existe um grande depende aqui, né? Depende do quanto os pais estão trabalhando, não só ficar dizendo coisas para a criança, não só ficar moldando comportamentos, mas trabalhando o coração dela. E esse é um ponto que eu gostaria muito que as famílias entendessem, assim, que se você fizer um bom trabalho nessa área do coração,
mesmo que a criança vá lá e imite um comportamento do coleguinha aqui ou faça outra coisa ali, você está trabalhando isso em casa. Essas coisas não ficam, gente, não vão fazer parte do caráter dela, assim, de forma permanente. São impressões. A criança, a gente fala que é uma esponjinha, né? Ela vê uma coisa, ela absorve aquilo. Mas isso não quer dizer que isso vai moldar quem ela é. O que vai moldar quem ela é o trabalho que você está fazendo, se você estiver fazendo esse trabalho. É óbvio, gente. Por isso que eu falei que tem um grande depende. Se a criança passa o dia todo fora de casa, você de manhã dá o café da manhã para a criança, leva ela para a escola, a criança passa o dia todo lá, volta já quase dormindo para tomar banho e dormir. É óbvio que você não vai ter tempo de convívio para trabalhar as coisas que realmente importam na vida da criança. Esse é um ponto a se considerar, certo? Se você assim... E aí quando chega você já está cansado do trabalho e você não tem atividades nenhuma ali para conversar com a criança, enfim. Ainda que exista um peso muito grande na relação familiar, a relação de filho com pais é um vínculo muito forte. Isso, gente, é uma coisa assim, inexplicável. Existem pessoas que carregam questões de relacionamento com os pais para a vida toda. Existem pessoas que tentam provar certas coisas para os pais e os pais já até faleceram. Mas aquele vínculo é muito forte. Só que muitos pais acabam deixando isso para lá, né? E permitindo que a criança seja formada pela rua, pela escola, por qualquer outra pessoa. Porque não investe de forma intencional nisso. Não creio que seja o seu caso. Se você está vendo esse vídeo aqui, você já é uma pessoa que se preocupa com isso e que quer mudanças na vida do seu filho, na dinâmica da sua família. Então, esse vídeo aqui em especial é para mostrar que você tem um potencial muito grande de trabalhar o amor do seu filho pelas coisas certas, pelas coisas boas, por aquilo que vai trazer para ele uma plenitude de vida, dependendo do caminho que ele vai seguir, né? Inclusive o amor por Deus, o amor pela palavra de Deus, tudo isso, gente, vem muito mais forte de casa. Como? Isso é que eu quero mostrar aqui. As crianças estão vendo o tempo todo aquilo que você ama. E aquilo que você ama influencia muito a vida da criança, se você for uma pessoa com quem ela tem um vínculo muito forte. Então, aqui nós precisamos pensar em dois lados da questão. Primeiro, como têm sido os vínculos que você tem criado com as crianças? Que papel você tem exercido na vida da criança a ponto de ela querer amar o que você ama? Então esse é um aspecto. Se você não desenvolve o relacionamento com o seu filho, facilmente ele vai achar alguém lá fora que desenvolva um relacionamento com ele. O que mais tem nesse mundo é gente sabendo usar amizades e relacionamentos para influenciar a vida das pessoas. Então, esse é um ponto. Nós precisamos criar vínculos profundos com as crianças. Você precisa criar vínculos profundos com seus filhos. Isso não vai acontecer simplesmente por você, não, vou deixar acontecer. Às vezes você acha que está tudo bem e você não desenvolveu. E outras pessoas estão fazendo isso até sem perceber, porque elas trazem aquilo que elas já viveram com as suas famílias e elas estão continuando, nutrindo o relacionamento com seus filhos. Então, esse é um ponto, tá? Para se pensar. O outro se você já tem um vínculo forte com seus filhos, o que eles estão vendo na sua vida? Aquilo que você ama. E aí vamos voltar para aquela pergunta lá, como é que a gente sabe o que uma pessoa ama? Vamos ver se foram esses aspectos que você pensou, mas eu tenho aqui pelo menos 3. É muito fácil saber aquilo que você ama com base no tempo que você gasta fazendo aquilo, ou tempo que você se dedica àquilo. Então existem pessoas que amam o trabalho, e é visível isso, as crianças percebem isso porque você passa muito tempo no seu trabalho, muito tempo envolvido com o trabalho. E quando você volta para casa, outra parte é visível, é o quanto você fala sobre as coisas do seu trabalho. Nós temos isso de falar muito sobre aquilo que a gente ama, sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que está dominando a nossa mente. Então,
O tempo que você gasta em algo, o quanto você fala sobre aquilo. Até Jesus já disse, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E também as escolhas que você faz. Então, se você tem dois eventos, um deles é sobre o trabalho, outro deles é para passar o dia com seus filhos, e você entende que, não, isso aqui é do trabalho, eu não posso faltar. Mas isso não estava prescrito. Não, mas eu quero estar lá, eu preciso estar lá, é um evento do trabalho. Essa escolha que você fez já mostra o que domina o seu coração, o que é que você ama. E às vezes, esse exemplo do trabalho é muito comum, porque, né, todo mundo sabe que o trabalho tende a tomar um grande espaço na vida das pessoas, mas existem outras coisas, né? Existe, por exemplo, a questão do quanto você se envolve com atividades até na igreja. Às vezes você sente assim, não, mas atividades na igreja é uma coisa boa, eu quero que meu filho perceba que eu amo as atividades da igreja. Mas lembre-se que amar as atividades da igreja não é o mesmo que amar a Deus. Existem crianças que estão percebendo muito mais o amor dos pais por estar envolvido em atividades na igreja do que necessariamente o amor dos pais pelo Senhor. Isso é diferente, gente. Você pode estar, e eu digo para vocês, com conhecimento de causa, por experiência própria, eu sei que eu consigo estar muito envolvida em atividades da igreja. Isso não quer dizer que eu esteja tomada de amor por quem Deus é. Atividades na igreja podem ser mais um trabalho, mais uma coisa que você se envolve porque você sente prazer naquilo. E pode estar ligado com o seu amor por Deus, mas pode não. E aí depende o que a criança está vendo. Porque o amor seu pelo Senhor, ela vai ver no tempo que você passa falando sobre quem Deus é, sobre o que Deus fez na sua vida. Ela vai ver nas escolhas que você faz entre agradar a Deus e agradar a si mesmo. Ela vai ver no tempo que você gasta buscando a Deus pessoalmente, na sua devoção particular, no seu tempo de oração, no seu tempo de meditação, de leitura bíblica. Isso vai mostrar para a criança o seu amor por quem Deus é. Agora, existe também o nosso envolvimento com a igreja, que é importante, mas eu só quero mostrar aqui para vocês a diferença entre essas duas coisas. Não quer dizer, se você tem um monte de atividades na igreja, que você está mostrando para as crianças o quanto você ama a Deus. Você pode mostrar para as crianças o quanto você ama a igreja, estar na igreja, se envolver em atividades da igreja. Mas se isso não estiver linkado com o quanto você mostra para a criança o amor que você tem por Deus, isso vai soar desconecto. E não vai adiantar você querer que a criança ame a Deus se você não está mostrando isso na sua vida. Percebe? Isso é algo muito sério para a gente pensar, gente. Nós podemos estar envolvidos com muitas coisas que na nossa cabeça querem dizer que, né, eu amo tal coisa. Mas você estar envolvido em atividades da escola, por exemplo, encher a vida da criança de atividades não quer dizer amor ao estudo, ao aprendizado. Existem crianças e famílias que estão envolvidas em milhares de atividades de ensino e não em nutrir o coração da criança para mostrar o amor por aprender, o amor por crescer em conhecimento, em sabedoria, o quanto o conhecimento agrega à nossa vida. Percebam que essa outra parte que eu digo aqui para vocês, amar a Deus, amar o conhecimento, amar o aprendizado, o estudo, amar as pessoas, isso envolve muito menos trabalho, tempo, atividades, do que aquilo que a gente se envolve. É muito fácil se enganar com isso, gente. Nós enchemos a nossa agenda de atividades, eventos sociais. Por exemplo, não quer dizer se eu estou envolvido em um monte de eventos sociais que eu amo as pessoas. Porque amar as pessoas envolve dedicar o meu tempo a elas. Percebe? Existe uma diferença entre dedicar-se em encher a sua agenda de eventos sociais, compromissos, e amar as pessoas. Você vai mostrar que você ama as pessoas nas escolhas que você faz, se você coloca o outro em primeiro lugar e não você. No quanto você fala, conversa sobre a sua preocupação quanto às pessoas, o quanto você quer ajudar aquela pessoa, o quanto você ora por alguém. A oração também, né? Não mencionei aqui, mas se a criança vê você orando pelas pessoas, ela percebe que você se importa com elas de forma profunda, assim.
Se a criança vê você dedicando o seu tempo para servir alguém, então você tinha lá uma opção, né, de fazer algo para você mesmo, não algo que seja fundamental na sua vida, mas algo que você podia escolher entre ter um tempo para você ou dedicar o tempo para fazer um bolo e mandar para alguém. A criança está percebendo isso, que você optou por servir alguém naquele momento. E não estou falando, se você me conhece, você sabe que eu me preocupo muito, né, com essa questão de nós equilibrarmos a nossa vida. Você viver só para os outros não é sabedoria, nós sabemos disso. Você precisa nutrir a sua vida, os seus relacionamentos, a sua família, o seu tempo de devoção. Aqui eu estou dando um exemplo de uma escolha, tá, gente? Um momento que você podia escolher entre... Não estou precisando descansar, mas eu podia escolher entre um momento aqui de lazer e servir alguém, eu escolho servir aquela pessoa. Então, percebam a grande diferença que existe entre você demonstrar amor por algo e você se envolver enchendo a sua agenda de eventos e compromissos. Então, isso é algo para você considerar. Anota aí todos os eventos, os compromissos que você tem, as coisas em que você se envolve durante a semana. E anota do lado, na outra coluna, o que isso está mostrando para a criança? Que tipo de amor? Ah, eu amo, sei lá, fazer festas na igreja. Eu amo organizar eventos. Eu amo cantar no coral. Percebe a diferença entre eu amo ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus? Eu amo ter um momento em que eu consigo ouvir as pessoas, os seus problemas, aconselhar, ajudá-las ali a lidar com aquilo. Eu amo ensinar a palavra de Deus. A criança não vê só você preparando atividades para sua aula. Ela vê você gastando tempo em meditar na palavra de Deus. E isso enche tanto seu coração que você quer falar sobre aquilo. Gente, o amor, ele precisa transbordar, né? As atitudes que revelam de forma coerente com o amor que nós queremos, elas transbordam aquilo que está no nosso coração. E esse é um ponto para você considerar bastante enquanto você reflete sobre isso. Então, se você pensa, em que eu tenho gastado muito meu tempo? Sobre o que é que eu gosto de falar bastante? As crianças me veem falando sobre aquilo. Quando eu tenho que fazer uma escolha, que tipo de escolhas eu faço? O que geralmente tem prioridade nas minhas decisões de uso do tempo, de o que é prioridade? Tudo isso é o que molda, na perspectiva da criança, o que é que nós amamos. E às vezes, eu já vi, gente, crianças que se afastaram completamente de Deus. Porque quando elas foram crescendo, elas perceberam um abismo entre o que os pais diziam e o que eles demonstravam amar. Eu já vi casos em que, assim, é triste e a criança diz, eu não quero saber de Deus. Criança não, né? Já adolescente. Não quero saber de Deus, porque eu vejo os meus pais falando uma coisa para as outras pessoas e aqui em casa vivendo coisas completamente diferentes. Para mim isso tudo é muito falso. E eu não consigo ver Deus nisso. Eu já vi uma história assim. E é triste demais, né? A gente achar que está mostrando algo de importante para a criança e está mostrando um grande conflito, uma grande incoerência entre o que nós realmente amamos e aquilo que nós dizemos que nós amamos, as atividades em que nós nos envolvemos. Então, se você quer ensinar a criança a amar as coisas certas, mais uma vez, você vai ver aqui, né, na sequência, eu vou mostrar uma atividade que nós usamos, um tipo de atividade que já trabalha várias coisas do que nós estamos falando aqui, o pensamento, o amor e a ação, especialmente nessa área da virtude, né? Então você pode seguir aqui a sequência desses vídeos para ouvir e pensar mais sobre isso, mas sempre tendo em vista esses aspectos que eu estou trazendo aqui para vocês que são mais profundos. Não adianta você trabalhar um projeto específico, como nós temos aqui,
se tudo isso estiver incoerente com o que você está vivendo e o que as crianças estão vendo na sua vida de verdade. Então, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre como é que nós trabalhamos, ou a importância de trabalhar a parte prática de tudo isso. Eu não só ensino o que é a virtude, não só ensino a pensar, não só ensino a amar, mas eu ensino também, de forma prática, a viver aquilo, a fazer, a treinar-se no seu comportamento e nos seus hábitos, a viver como precisa, como é bom, como é correto, como é justo, como é agradável ao Senhor. Nos vemos então no próximo vídeo.